Olá, bem-vindos ao Vamos Conversar e hoje sobre um assunto interessantíssimo do ponto de vista histórico, instigante também do ponto de vista técnico e tecnológico, que é uma obra que nos impacta até hoje, encanta a quem a conhece, a quem passa por ela ou quem a usa só como um elemento de fotografia. Estou falando dos 100 anos da Ponte Hercílio Luz, cartão postal dos catarinenses. E hoje os nossos convidados não poderiam ser diferentes. Além de engenheiros, são dois aficionados pela ponte. Eles acompanham a história, o detalhe dela, embora com aquele olhar do ponto de vista técnico, né? Estou aqui com o engenheiro Paulo Ricardo Caminha, seja bem-vindo. É engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em engenharia civil pela mesma universidade. Ele foi influenciado pelas histórias do avô, que contava da Ponte Hercílio Luz. Imagina o efeito dessa obra na vida de Florianópolis. Nós vamos esmiuçar isso até o detalhe que, quando ela ficou concluída, Florianópolis só era a parte insular. A parte continental pertencia ao município de São José. Só foi mudada em 1949. É interessante se pontuar isso. E também aqui o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre na área e engenharia de segurança do trabalho. É professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC desde 1976. Aí eu pego um gancho pessoal, porque todo mundo tem uma memória afetiva sobre a ponte. A minha é garoto, passando pela Ponte Hercílio Luz em 1976 e olhando para o outro lado, vendo que estava sendo construída outra ponte. Sim. A ponte que receberia o nome de Colombo Machado Salles. Então, essa é a minha memória da Ponte Hercílio Luz, mas já era uma Ponte Hercílio Luz mais evoluída, já tinha um asfaltamento, porque até 1969 a cobertura era de madeira, é isso? É mais ou menos isso. Ela começou a ser trocado o piso mesmo em 60, ele demorou bastante tempo, 69 acho que foi inaugurado. Como as coisas assim no Brasil demoram, demorou as bastante. obras. Mas é uma obra em andamento, né? Não dá para parar a obra e fazer porque você a substituição, tem, os carros continuavam passando, então isso eu deixo para foi vocês, demorado mesmo. Isso eu deixo para vocês engenheiros fazer a gente entender. Mas, a ponte ficava numa pista só, e com sinaleira, com tudo, e que abriam os vãos. E ali já caiu o carro. Caiu o carro, por sorte, não foi até o mar, porque ficou no andaime que havia abaixo da... Onde provavelmente os operários estavam trabalhando. Sim. Um Cinca. Cinca Chambó. Cinca Chambó. Tinha um tio que tinha um Cinca e tinha um Gordini. O Gordini, a gente estreou o Gordini, e na primeira semana ele já não subia... local muito íngreme, e ele era zero, né? O Gordini não subia. Eu acho que era 1.6, né? Não, 1.0. Não, era 1.600, o motor. Ele era teimoso, ele fazia barulho, mas não subia. Mas vamos lá. A ponte. O senhor foi influenciado pelo seu avô, as histórias que ele contavam. Mas que histórias da ponte ele contava exatamente? Meu avô, ele gostava muito das histórias da Ilha dos Casos e Ocasos Raros, como eram conhecidas. Então, ele sempre contava muitas histórias, não só da ponte, como toda da cidade. E um dia, eu abrindo uma caderneta de poupança no Banco do Estado de Santa Catarina, na rua Felipe Schmidt, tinha uma série de painéis da construção da ponte. E eu prometi para mim mesmo que um dia eu teria uma coleção de fotos antigas iguais àquelas. E aos poucos eu estou cumprindo a promessa que fiz para comigo mesmo. Olha, que bom. Tem uma baita coleção. É como eu disse antes, né? Todo mundo tem alguma memória afetiva com a ponte. Sim. Mesmo quem não é daqui, quem não mora aqui, olha aquela estrutura, se encanta. É inevitável, né? Professor, o senhor diz que
sempre gostou do aspecto dos projetos da ponte, Sim, né? bastante. E acrescentou uma informação de que hoje a gente está comemorando 100 anos da conclusão da obra, mas que o projeto começou bem antes, começou no século XIX, é isso? Sim, a história é bem antiga. A necessidade, a vontade de se construir alguma coisa. A primeira referência que eu lembro de jornais é de 1871. Alguém já dizendo que precisava construir uma ponte e tal. Mas logo em seguida, várias tentativas aconteceram. Houve até a concessão de direito de construção da ponte em 1890. Lauro Miller era o presidente. Lauro né? Miller. Era o presidente da província, que é o nosso Exatamente. governador hoje, né? Ele teria autorizado o cara a fazer a ponte, uma ponte de madeira, ia ser construída para fazer, mas isso nunca deu certo, mesmo um pouco mais à frente não saiu do papel, né? Mas é que isso tudo estava associado, na verdade, já em 1884, a construção da ferrovia Dom Pedro I, né? Porque a ideia era construir o porto e transferir o porto da cidade para a ponta de Sambaqui, e deveria ser construída uma ponte para passar via férrea para levar até lá. Sim, né? por isso que o projeto da ponte ele já previa, inclusive... Sim, foi previsto e nunca foi feito. Né? Então, já em 1884, já existia a ideia firme de levar isso. Né? Quando Philipp Schmidt foi governador, foi presidente da província, ele era o grande sonho dele construir a ponte. Ele que começou as primeiras ideias, as primeiras tentativas de construção da ponte começaram com ele, em 1916, né? Ele foi governador até 1918, né? Quando entrou o Hercílio Luz, né? E a gente tem um fator histórico aí no meio também, se retardou um pouco a ideia do financiamento da ponte, porque havia depressão nos Estados Unidos, né? No início da década de 1920, né? A Grande Depressão, e tanto é que o banco, isso eu coletei lá nos Estados Unidos, que acabou financiando a ponte, ele quebra depois. Ele é um banco norte-americano que quando o quebra. Hercílio Luz consegue a primeira concessão do governo do estado, né, para financiar, eles deram, enfim, faliu e levaram o dinheiro do estado todo, para refinanciar tudo, né, Exatamente. para poder começar a construção. Mas o Caminha conta essa história do avô dele, e é uma história que se repete hoje, né? Muita gente tem a curiosidade de saber da ponte, tem essa ideia do projeto, que a gente também tem que colocar isso num timeline, mas colocar numa questão temporal. Lembrar que nós estamos no início do século XX, numa capital que só tem a parte insular, porque a parte continental ainda é São José, que a capital do estado de Santa Catarina, que antes era província, que era Nossa Senhora do Desterro, depois virou Florianópolis, ela não tinha uma ligação com o continente. Ela não tinha. E essa é a ideia também primordial da ponte, fazer essa ligação. E com a ponte Hercílio Luz se configura essa questão da capital ligada ao estado. Né? Ligação, consolidou Florianópolis como capital, né? Exatamente. E também esse aspecto que pegou parte da área de São José para também transformar em Florianópolis, por uma questão de até ocupação. Diz que houve até, em um determinado momento, uma imposição, não tem que vender, não é indenização, tem que vender. E foi feito assim, né? Muita coisa na base da grilagem também. Isso a gente também, contexto histórico, início do século XX. Eu me lembro de algumas questões, tive a oportunidade de estar na American Bridge, que é a empresa norte-americana, lá na Pensilvânia, que fez a obra da ponte Hercílio Luz, e lá eles tratam como se fosse uma referência histórica, mas trata como se fosse um presente histórico que a American Bridge tem. É muito interessante esse aspecto, como o norte-americano trata esta questão da ponte Hercílio Luz. E, em determinado momento, eles foram consultados para fazer a reforma da ponte e a coisa não funcionou. Por que teve que ser com uma empresa norte-americana? A construção original era quem tinha competência na época para fazer isso. A tecnologia. Porque, na verdade, foi feito um edital internacional para a construção da ponte. Empresas de vários projetos aconteceram no mundo inteiro. Que até uma empresa que ajudou a construir a Torre Eiffel, que foi para a feira de 1800. Sim, eles estavam presentes. Tinha a empresa da Bélgica, inglesa, tinha também, né? Brasileiro, tinha a grande proposta do Machado da Costa, como é o nome dele? Oscar Machado. Oscar Machado da Costa.
ele era dado como certo que Dizem ele até iria... que o nome Oscar, do Oscar Niemeyer, é em homenagem a ele, né? Pode Oscar- ser, do não Oscar sei, Machado da não sei, Costa. não sei. Uma vez eu vi essa referência. Mas foi um grande engenheiro. Sim, Ele sim, construiu a linha férrea no Brasil, as muita pontes, coisa muita lá no coisa Rio de dele, Janeiro né? foi ele que projetou. E o projeto dele, eu acho que ficou em segundo lugar na concorrência. Olha só. E ele teve uma participação imensa nisso. Tanto é que mais tarde o projeto de recuperação da ponte, de substituição de piso, tudo estava envolvido com a empresa o dele. Machado da Costa. Né? E essa história que se pagou a ponte 3 vezes, é verdadeira? Ou... Pelo menos 2 vezes, sim, né? E só acabou na década de 1980. Ah, sim, por causa dos financiamentos. Isso aí, se fizer na ponta do lápis, é possível que dê isso aí, com todas as correções ao longo do tempo. Quer dizer, quando estava fechando É que, ela na a primeira verdade, vez. assim, houve o primeiro financiamento e faliu o pool norte-americano e o banco dinheiro praticamente quebrou todo com foi a embora. Aí foi o depressão. segundo, foi refinanciado. Uma parte disso foi para cobrir os custos, né? O que sobrou de lá, e o resto para construir a ponte com a questão da linha férrea ainda, né? Conseguiram fazer bastante coisa, e é exatamente por isso que a ponte sai com esse formato que a gente conhece. Isso é E para poder interessante. baratear tudo, aí que entra o Steinman e o Robinson, engenheiros norte-americanos, que o Steinman que fez, acho que a grande sacada, né? Altera todo o projeto que venceu e faz esse projeto que a gente conhece hoje. É, porque ela tinha alguns desafios. Primeiro, ter um vão alto, porque era para passagem de Sim, navios. poder passar, né? passar barco ou vela, né? Embarcações. Segundo, ela tinha a previsão do projeto original de ter passagem de trem sobre a estrutura dela. E isso chama muito atenção, porque era vamos dizer, um projeto de vanguarda, né? Foi o que salvou a ponte, que deu essa longevidade a ela, o projeto da passagem de trem, porque foram feitos, o sistema de barra de olhau, ele é quádruplo. Então, quando rompeu uma barra, as outras conseguiram segurar. Aumenta a tensão, mas segura. Exato, exato. Foi o que aconteceu com a ponte, a Silver Bridge, nos Estados Unidos, né? Eram 2 barras de olhau só, né? Rompeu uma, a outra rompe por foi um desastre grande, flexão. morreu muita gente. Silver Bridge, que foi construída também pela mesma empresa. Pela mesma empresa, é verdade. Outra coisa, uma questão que chama bastante atenção, e vocês estavam a miúde tocando nesse assunto, é que tem fatos e lendas sobre a obra da Ponte Hercílio Luz, a finalização prévia, que foi a tentativa de uma inauguração para o governador da época, que levaria o nome da ponte, o Hercílio Luz. A legislação era diferente. Hoje em dia, no Brasil, desde 1974, o indivíduo, para ter um nome numa via pública, num logradouro, numa obra de arte, ele precisa ser uma pessoa falecida. Naquela época, não, se dava o nome. E se deu por muito tempo. Tanto que a ponte Colombo Salles recebeu o nome com o governador à época vivo. Né? Então, mas a Hercílio Luz, como é que foi essa história de fazer uma réplica da ponte para que Hercílio Luz conseguisse inaugurar, já que ele estava acamado, tinha problemas sérios de saúde? Ele estava bastante doente, ele foi para a Europa para se tratar, né? Aí já não tinha mais jeito mesmo, quando ele voltou, ele já não tinha mais condições nenhuma, né? Ele morreu, tanto é que ele morreu 20 dias depois de voltar para cá, ele faleceu, né? Foi em outubro de 24, né? Foi ele e a filha a filha foi acompanhando, a Climene, e acompanhou ele na França. E ele chegou já no estado de saúde deplorável. Ele veio, tanto é que ele faleceu uns 20 e poucos dias depois. E queriam fazer uma homenagem, queriam que ele fizesse uma inauguração simbólica da ponte e construíram na marcenaria do Paulo Schlemper, uma marcenaria famosa da época, construíram uma ponte de madeira, que há muita controvérsia se o Hercílio Luz inaugurou ou não. Acreditamos certamente que não, ele de não forma tinha condições alguma. Já não de tinha saúde, nem para interagir com o fato. Mas foi feita a réplica. Esse Schlemper, eu acho que ele trabalhou muito também com o Karl Epping, né? Ele fazia algumas coisas ligadas à questão
do estaleiro, né? Assim, por dizer que depois teve a Muito empresa serviço de madeira, ele cabotagem, fazia muita né? coisa. Né? Mas é interessante porque o que tem de lenda que não é verdadeiro dessa história do Tem coisa Hercílio que se Luz? conta e coisa que não se conta. Tem coisa que a gente pensa e não fala, tem coisa que a gente fala mas não escreve, né? Tem Então- um ditado, diz um ditado português que diz assim: pense antes de falar, fale antes de pensar, e se não pensar e não quiser falar, melhor ainda. Melhor ainda. Não, tem coisas que a gente ouve falar, não dá para contar, né? Mas, por exemplo, o Caminha estava falando foi a família, a esposa, a filha, a esposa morreu um pouquinho antes do Hercílio Luz, morreu 7 dias antes, Olha só que interessante. faleceu uns 7 Fatalidade dias familiar. antes. E era uma menina, tinha quanto? 15, 16 fala-se anos. esposa, a filha. A filha, A falei filha, da esposa, não, a a filha. filha Sim, que foi sim, com sim. ele para a França faleceu sim, uns dias sim. antes e ele não chegou nem a ficar sabendo da. Não, ele ficou sabendo, não tinha mais Nossa, condições. Que né? coisa. Então ele de fato não deve ter atravessado essa réplica, não, ele não tem condições. Tanto é que quando ele Não, chegou. mas era grande, então, era uma réplica numa Sim, escala. não, tem foto, talvez tenha foto aqui, isso é fácil de conseguir fotografia. Foi ali entre Eu a já vi Praça fotos, 15 mas e a eu vi com atual uma pessoa Fernando do Machado lado, hoje. não vi ele Não, atravessando. grande. Mas mal e mal cabia um carro, né? Ah, Não, sim, sim. não no comprimento, na largura. E Podíamos chamar de pontilhão? Não. Hã? Seria talvez um pontilhão, né? É uma pontezinha, uma réplica, Mas dá não para cabia reconhecer. nenhum carro, então. Oi? Não cabia um carro. Não, um carro até passava por ali, mas não acredito em hipótese alguma que ele tenha passado por cima da ponte devido ao grau de debilidade que estava. E a minha avó e o meu avô contavam que não sabem onde que arrumaram tanta gente, porque Hercílio Luz, ele era amado, mas também odiado. Então era a minha bravo. avó dizia que não sabe onde é que arrumaram tanta gente para evacuar e urinar em cima da ponte. Antes da... E há quem diga que penduraram até um urubu morto. Não sei. Nossa, foi, quer dizer, uma vingança. São situações, né, que a história, e a gente não pode esquecer que nós estamos no início do século XX, falando da Uma outra ponte, história. e que a política em Florianópolis era ferrenha, Sim, né? sim. Havia as divisões clássicas, né? E principalmente as famílias mais aristocráticas da época tinham os seus lados muito bem posicionados e faziam valer isso até numa obra. Quer dizer, Exato. não estavam criticando exatamente o Hercílio Luz, mas a obra, né? O que esse cara está gastando nosso dinheiro? E nas pesquisas que a gente tem feito, mais o Luiz do que eu, nos jornais de época, não falavam uma linha da ponte. Tanto é que não, até o presente momento, já pesquiso isso há mais de 40 anos, que eu pesquiso foto antiga de Florianópolis. Eu nunca deparei com uma foto que falasse na inauguração da ponte, que mostrasse a inauguração da ponte. Não tinha. Não tem, até porque chovia torrencialmente. E uma máquina fotográfica, na época, era um valor exorbitante, era feito ainda com espelhos, né? Com vidros Era. e impressão em chapas de vidro, tudo. Então, não existe, nunca ouvi falar em foto da inauguração da ponte. Tem uma que ela foi batida quase um mês depois, que foi na visita do Washington Luiz. O ex-presidente da República. Ele tinha sido eleito e estava visitando o presidente eleito. Deixa eu contar uma coisa para vocês, então. Nós estamos falando de 13 de maio, foi a inauguração da ponte. Perfeito. Tá. E aí nós estamos falando de início do outono. Tá? Estamos falando de início de outono. Lembrando que Florianópolis tem o vento sul, às vezes, que bate, tinha gente com medo de passar na ponte por causa do vento, né? Sim, claro. Ela balançava, sim, Balança. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, isso é o jargão de engenharia, tem que trabalhar, né? Outra coisa interessante aqui é que tem fatos pitorescos sobre a ponte, de gente, por exemplo, que morava no sul da ilha, que nunca tinha ido
ao lado continental, que naquela época ainda era São José, não era Florianópolis, e se impressionou que estava pronto para pegar um barco para atravessar a Bahia e não sabia da existência da ponte. Isso é verdadeiro? Mas tinha muita gente no interior da ilha que nunca tinha vindo à Vila Capitale, como eles diziam, nunca, não conhecia o centro da cidade. Muita gente no interior. Eu conheci gente no Ribeirão, nunca tinha vindo, Caminha também. Eu comecei a frequentar a Caeira da Barra do Sul em 1975. Em 1980 eu conheci uma senhora que o sonho dela era conhecer a cidade, conhecer a ponte. E o pessoal de São José, do outro lado da ponte, chama até alguns até chamam de Florianópolis de centro. Eu vou para o centro. Eu vou para o centro. Vou descer? Vou descer. Vou descer. Eu sempre usei isso. Mas é interessante sobre todos os aspectos. Bom, a gente já falou que a ponte Hercílio Luz, ela sintetizou esse sentimento catarinense de ter o continente ligado à sua capital, impulsionou a capital. Hoje, uma das cidades mais bem faladas do mundo inteiro, né? Mas vamos imaginar que nós estamos... Essa digressão histórica nossa é lá para o início do século XX. Estamos lá por 1923 até 1926, quando a ponte foi inaugurada. O impacto em termos de trânsito. Vocês já fizeram essa pesquisa? Porque, de repente, essa ponte Hercílio Luz coincide com o crescimento da frota de automóveis na época, e houve uma época também que qualquer tipo de veículo com tração animal não podia passar pela ponte por causa da velocidade. Isso é verdadeiro? Passava? Não passava. Foi cobrado pedágio numa determinada época, então mala, pedestre, animal, bicicleta, veículos, tudo, cada um tinha um valor. Um valor da... Olha só, isso e eu gostaria de voltar ao Washington Luiz, claro, que ele esteve aqui e atribuem a ele, dizem que ele teria dito que a ponte era linda, muito linda. É um colar de pérolas no pescoço de uma viúva pobre. É o que... Nossa! Quer dizer, não foi exatamente um elogio. Mas o formato até uma viúva pobre. Mas a cidade era... uma referência. Conhecer, né? A gente vê Santa Catarina hoje, a pujança do estado que é, mas nós estamos falando... Imagina o que era na época, né? Florianópolis tinha aqui 20 e poucos mil habitantes. 20 mil e pouco, uma cidade portuária. Portuária. A grande Na verdade, ligação. o porto já decadente há muito tempo. Isso, né? Exatamente. Se pegar a época das grandes navegações, isso aqui era pega as grandes telas antigas, né? Aquilo era coalhado de barcos. Depois foi decaindo, porque os barcos a vapor não precisavam parar mais aqui para fazer a guarda, passavam direto para ir para Porto Alegre, Buenos Aires. É verdade. É aquela... Como é que é o zero da 101? A 101 nem existia na época. Sim, exato. 101 é de 1970, gente. Então, quer dizer... Então a cidade estava realmente empobrecendo, né? Isso é fato. E com a ligação da ponte houve essa ligação terrestre ajudou, que inclusive o que vinha do interior do estado, embora em Santa Catarina as pessoas não gostem de falar que existe o interior do estado, né? Tem as capitais regionais, mas isso uma coisa, preciosismo da nossa gente, que é muito interessante. Mas pensa assim, antes da ponte, né? Passar de um lado para outro era complicado, no dia de vento sul, né? As embarcações e tinha horário para terminar, os barqueiros não ficavam muito tempo. Estamos falando de embarcações naquela época que não eram... Sim, aqueles lanchões deles eram, sim, é pouca coisa. E todos os víveres tinham que passar, por exemplo, boi, né? Vinha para engorda aqui no Córrego Grande, essa região, né? Passava como? É verdade. Passava nado, jogava na água e tocava, vinha embora, vinha um barqueiro só tocando boi no meio... Você imagina que isso é verdadeiro, mas não no dia de vento sul, né? Nem imaginar. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Acabava ficando... Eu li uma vez um livro que falava do isolamento do desterro. Que o nome não poderia ser tão bom para a época, porque era difícil. Não era essa a intenção, mas acabou sendo usado para isso. Era um sentido até religioso que se deu o nome, mas lembrando a saída de Maria e José, né? Exato. Então, mas acabou acontecendo que o nome calhou para a situação da época. Esse fascínio, vou usar a palavra fascínio, que existe pela ponte Hercílio Luz,
não é uma coisa só de quem a usa diariamente, quem já passou por ela, mas também daqueles que visitam a capital de Santa Catarina, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. E a nossa equipe foi lá na rua conversar com estas pessoas que se encantam pela Ponte Hercílio Luz e pegou depoimentos fantásticos. Vamos dar uma olhadinha nesses nossos convidados a visitar Florianópolis, ou até quem vive aqui, que tem uma visão muito particular e muito bonita sobre a Ponte Hercílio Luz. Vamos ver. Yo soy de Argentina, dentro de la provincia de San Juan. Primera vez que llegamos acá, sí, Xochitl, primera vez para disfrutar 15 días, aprovechar el carnaval también que tienen. Muy bonito el lugar, el puente impresionante, recomendable para los argentinos que venimos y disfrutamos de acá, de este lugar de Floripa. Eu nasci e me criei no Estreito, né? Quando precisa fazer alguma coisa no centro, eu sou aposentado, né? Eu gosto de caminhar, então eu venho a pé e utilizo a ponte, né? Eu acho muito importante esse nosso cartão postal, demorou para o poder público ter consciência da importância dela, né? A gente olha para a Europa, lá tem aqueles monumentos, aquelas coisas históricas, e a gente tinha uma aqui no nosso quintal e demorou muito tempo para o pessoal dar valor para ela, né? Então quando eu venho para o centro, eu sempre passo por ela e para mim, eu admiro ela cada vez que eu venho no centro. Para mí es maravilloso. Ok, sí. El puente me parece un atractivo turístico muy importante, quería conocerlo. Es mi primera vez en Floripa y por la historia que tiene me pareció muy interesante hacer el recorrido a pie, tomar fotografías, pasear con la familia. Caminamos mucho para llegar, pero es una ciudad muy linda y el puente es un atractivo muy, muy bonito. Entonces, desde Chile quería venir a conocerlo, así que por eso estamos acá. O que chama atenção, justamente nesses depoimentos muito espontâneos, é que ela provoca um impacto. Aí tem essa família chilena que veio para Florianópolis, num grupo bastante significativo, quase 10 pessoas, e essas pessoas olham para a Ponte Hercílio Luz e que estrutura, que bonito. Ela para ser um cenário de fotografia, já é maravilhoso. Mas poder passar por ela, essa honra que eu e outras tantas pessoas, 45 anos depois, a gente conseguiu passar pela ponte, né? E isso foi uma vitória, uma alegria, né? Vocês sabem que tem pessoas que têm medo de passar na ponte por causa do gradil? Sim, isso complicou bastante. Né? O gradil, quer dizer, o cara hoje, nos fins de semana e feriados, ela está fechada, então as pessoas podem circular na área dos carros, destinada aos veículos, e aí o cara olhou, estou acompanhado de uma pessoa, ela olha para a mamãe e diz, o mar está ali embaixo. Eu disse, não, está lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas se é vidro, madeira, tal. Mas me socorre o seguinte, professor, antes, quando começaram a se fazer espécie de testes para diminuir a tensão nas pontes, na estrutura da ponte, a Universidade Federal, inclusive, usou um gradil ali, um tipo de material para diminuir, tirou o asfalto. Foram feitos cálculos para ver como aliviar peso. Eu cheguei a participar alguns poucos meses disso, mas depois eu saí, mas uma equipe lá da engenharia mecânica participou durante bastante tempo fazendo cálculos para verificar o que podia ser feito para redução de peso. E esse trabalho foi feito. Se dizia que a Ponte Hercílio Luz, na época que ela estava fechada por conta desse problema nos olhais, lá no olhal, né? De que ela era a única ponte que virou uma estátua, né? Um monumento que não podia se passar. Né? Em relação ao piso, assim, a gente pode lembrar o seguinte, era de madeira. Madeira pesa, quando chove, ela é higroscópica, pesa mais ainda, né? Então, e depois ela não é muito resistente. Então, para poder passar carros, caminhões, ônibus por cima, ela tinha uma série de estruturas por baixo para poder fazer a sustentação adequada desse madeiramento. A substituição pelas chapas corrugadas com asfalto, como foi feito na década de 60,
muita coisa pôde ser retirada. Então aliviou-se o peso dela, né? E o que foi feito agora também, a substituição por chapas, aquela chapa, né, um gradil, né, deu para aliviar mais alguma coisa. Então ela ficou mais leve também. É né? que eu acho que também fica no imaginário das pessoas, o indivíduo vê a foto da ponte. Ah, vou para Florianópolis, vou passar nessa ponte, vou tirar uma foto lá. E aí quando ele se vê em cima, ele vê que é outra história, que ela foi modernizada, né? Ela não foi só na verdade, assim, para mim causa choque quando eu vejo que eu quero ver a ponte que eu conhecia antes. Sim, a ponte que eu conheci A cor também. dela é diferente, o formato tinha passagem de pedestre por um lado norte só, agora tem os dois lados. É verdade. Tinha canalização de água que foi colocada em 49, não tem mais. Não, passaram para a ponte de Colombo. A grade é diferente, os pendurais, né? Tem os cabos. Para segurar o piso, ele é totalmente diferente, foi substituído por um mais moderno, lógico, né? Eles tiraram aqueles cabos antigos, os tirantes antigos e colocaram outros, são bem diferentes. O formato né, do caminho, da barra de olhar, o formato da barra de olhar, eu quero ver aquela que eu conheço, não essa. Mas não é nenhuma crítica, né? Mas ficou diferente, né? Do ponto de vista... isso aí é mais para quem a maioria não reconhece isso. A maioria não reconhece diferença. Mas e o importante eu sou leigo e reconheci. O importante é que ela ganhou um componente tecnológico mais atualizado. Sim, ficou muito melhor. E voltando ao assunto, é que muitas pessoas ficam impactadas quando estão passando pela ponte. Nós temos que atentar para o seguinte detalhe: a ponte ela estava praticamente cristalizada. As barras de olhau, elas praticamente não se moviam mais. Os mecanismos móveis, os aparelhos móveis que permitiam a ponte, o vão central, compensar as suas dilatações, esses aparelhos móveis estavam todos cristalizados. Então, a ponte não tinha o movimento que tem agora. E quando ela foi reaberta, que muita gente passou por ela, foi períodos de vento sul, vento nordeste forte, e então ela balança bastante. Sentiam que balançava muito. Então, realmente, muita gente ficou... Concordo, é bem lembrado isso, eu ia lembrar que tinha gente que ficava literalmente mareada. Tá balançando, eu disse, não, mas tem que trabalhar, né, gente? Pergunte para qualquer engenheiro que ele vai dizer. Que não trabalhou parte. Na reinauguração, a minha passou de carro lá, passou de Fusca. Não, passei de Fusca. Não é de carro, de Fusca. Passei com a família. Um dos Fuscas lá passei com a família. Eu fui lá fotografar. O governador da época, que também passou de Fusca. Sim, estava na frente, estava na frente, que a minha vinha mais atrás. E naquele dia, quando abriu tudo, nós fomos atravessar, a minha mulher não conseguiu, no meio do caminho voltou, ele balançava muito. Mas é o efeito que dá nas pessoas, né? Eu tive a oportunidade, como jornalista, de estar no meio dos quase 15 quilômetros da ponte Rio-Niterói. Balança também. Sim. Se não balançar. Chega a fechar, inclusive. Exatamente, lá. E lá tem um vão central alto, enorme, porque passa navios, transatlântico, passa navio graneleiro, petroleiro por baixo dela. Então E uma coisa que é interessante, que diz respeito a essa movimentação da ponte, quando haviam exercícios militares, exército, bombeiros, eles não podiam passar correndo nem marchando por cima da ponte. Tinha que ser marcha descadenciada, porque para evitar que essa oscilação. A oscilação fosse aumentando e a amplitude aumentava muito. E uma outra curiosidade é que a ponte tinha incêndio. Sim, toda hora. Por causa da ligação elétrica? Não. Piso de madeira. Madeira seca. Trito. Madeira seca, às vezes em determinado ponto ardido, ou os ônibus, caminhões passavam derramando óleo diesel, alguém passava fumando, jogava um cigarro, aquilo ali era um estupim para um incêndio. Então isso foi até a década de 1960. Exato, por aí. Sim, só pegar os jornais da época, incêndio na ponte. Ele já tinha até galões de água distribuídos ao longo tambores de água mantidos para facilitar o combate.
Não foi o único episódio, digamos assim, que levasse a ponte até uma situação crítica. Na década de 1930, no início, a Revolução, liderada por Getúlio Vargas, a ponte chegou a ser bombardeada, tiraram um pedaço da ponte, é verdade isso? Bom, a Revolução de 30 para a cidade de Florianópolis, ela teve uns aspectos muito interessantes. A estação de telégrafo que tinha na cabeceira da ponte Hercílio Luz, estação de rádio, ela foi bombardeada e eram bombardeios com hora marcada, de efeito moral. Também a ponte foi retirada a uns 30 metros do assoalho do vão central, para que não houvesse A passagem de tropas. invasão de tropas vindas de fora. E até contam que teve um militar que caiu ao tentar passar, ele desequilibrou e caiu, e foi amortecido pela capa, aquele ponche que eles utilizavam, aqueles militares, que caiu no mar. Então, Sim, deve ter. pois Inflou, né? exato. Olha, interessante. Então, a Revolução de 30 também trouxe uma série de episódios E a ponte era marcantes nova, para a ponte né? Hercílio Luz. A ponte tinha lá seus 4 aninhos. Né? Estava engatinhando a ponte. Me diga uma coisa, de onde é que eram feitos esses bombardeios exatamente? Eram aéreos? Navio, Navio? Isso. Dentro da Bahia? dentro da Bahia. Olha só. E essa estação, a rádio, ficava na parte insular ou continental? Ficava na parte continental. Olha só que E interessante. contam os jornais que a tropa na ilha ficava escondida nos túmulos ali que é hoje o Parque da Luz, né? Ali era o cemitério, Sim, né? sim. Eles ficavam escondidos ali só esperando para... Mas é verdade que por causa da ponte tiraram o cemitério Sim, dali, sim, exato, sim. né? É fato, né? É Sim, fato, sim. é fato. Diz que Porque primeiro... sairia uma avenida direto da ponte e engataria com o Conselheiro Mafra, né? Uhum. Eles começaram a cavar, inclusive tem as fotos do caminho aqui, né? Mas só que não deram conta, o trabalho foi muito grande e acabaram fazendo a Alameda, o que é Adolfo Konder, né? Isso, Alameda faz a volta. fez aquela curva pesada que a gente faz para sair da ponte, né? Era para sair direto. É verdade. Se fores lá hoje, dá para ver ainda os resquícios dessa avenida, está lá ainda. Olha, que interessante. Bem ali no Dá Parque pra da Luz, reconhecer, dá para dá reconhecer. ver algumas coisas. Se bem que o Parque da Luz era bem alto, era um morro bem alto. Mas bem alto, né? É verdade. Sim, é verdade. sim, cavaram tudo aquilo, né? E a ilha também tem a característica de ter rochas, né? Sim, sim. Ela E é era rochosa, né? É uma ilha, a nossa ilha não é oceânica, a nossa ilha é uma ilha continental, né? Ela tem uma ligação lá embaixo Sim, com a direto. Terra. Aí é coisa para geólogo, não é coisa para jornalista, Aí nem o para continente engenheiro. não se desgarra da nossa ilha, né? É verdade, é verdade. Quando vocês viram ela concluída agora, quer dizer, deu aquela modernizada, Coisa, assim, não sentiram assim, podia ter sido feita alguma coisa a mais na ponte, do ponto de vista... Embora eu preferisse que tivesse ficado como antes, mas eu reconheço novos materiais. Imagina, materiais da década de 20 do século passado, do que se tem hoje, materiais muito mais evoluídos, então Porque a empresa, deu para melhorar. Exato, a empresa portuguesa ela desenvolveu toda uma tecnologia Sim, nova muita no coisa, mundo. É muita reconhecido coisa, hoje sim, na sim, engenharia várias mundial. patentes foram Patentes com registradas. material Sim. específico para fazer a reforma. Quer dizer, sem isso a reforma não sairia. E a empresa também, a mineira Como é que é? RMG? Não, é que era o nome? Esqueci o nome, agora eu esqueci. também ela teve uma Sim, tem uma participação participação grande. Sim. fundamental nessa restauração. Eu, quando vi a ponte pronta, eu não acreditei. Embora eu me considere um otimista, eu acho que teve momentos de eu perder a esperança. Realmente é uma obra, eu não sei onde é que está a maior dificuldade, a maior tecnologia, se foi na sua construção, na sua montagem ou se foi na sua restauração. Então são dois fatos marcantes. A inauguração dela, a construção da tecnologia daquela época, estamos falando da década de 1920,
1926 ela foi entregue, mas começou a construir em 1923. Né? 22 foi 22 o foi início. 23, Né? né? Então, quer dizer, é toda uma tecnologia nova e depois a experiência que se teve para fazer. O senhor não está sozinho na sua avaliação. Eu e muitas pessoas não acreditávamos. É muito tempo, né? Tem até um colega, repórter fotográfico, James Tavares, que uma vez, eu não lhe digo que a gente se altercou, mas que a gente discutiu, porque eu disse assim, olha, vai chegar um momento, assim, muito triste, a minha avaliação, que essa ponte vai ter que se optar. Ou se desmonta ela para se fazer uma nova, faz uma réplica, ou não vai dar. E ele diz, pelo amor de Deus, não fala isso, está nos vendo agora, não fala isso porque a minha avó morre se tu disser isso na frente dela. E do ponto de vista da engenharia, a desmontagem não era mais fácil do que a recuperação. Dinamitar, botar no chão. Não funciona porque assim. ela está ali no meio de uma baía, no trecho mais curto, né, entre a baía, dá menos de 1 quilômetro. Sim, 821 o metros. comprimento dela toda, com os Sim, viadutos de aproximação, dá 820 metros. Mas realmente foi estratégico, né, para se colocar ali, não foi ao acaso. E quem é mais antigo, né, quem está aí com mais de 60 anos, onde eu me coloco, a ponte era a referência para chegar em Florianópolis, quer dizer, né? Você tinha uma entrada toda diferente de Florianópolis, não havia via expressa, né? Você entrava lá, passava pela Marinha, na cidade, ia chegar aqui em cima e a ponte era a referência da cidade. A inauguração dela marcou tão profundamente, não só Florianópolis, mas todo o estado, que ela ficou sendo referência para tudo. Vai fazer uma corrida, vai fazer uma procissão, vai fazer recepção de autoridade, tudo era ponte. Era casamento ponte. Em cima da ponte. Tinha procissão em cima da ponte? Sim, saía dali. O senhor acabou de falar dos exercícios militares, né? Propaganda, pega os jornais da época, propaganda, nome de lojas. Até hoje tem, né? Loja, um monte de locais. E também crava aquela referência histórica, a gente já falou bastante nele, mas a história do governador Hercílio Luz, que ficou eternizado, né? Sim. Podia ser, na época, uma questão política ter suas convulsões lá, mas ele ficou eternizado, todo mundo sabe. Muita gente esquece que tem a Avenida Hercílio Luz e outras tantas coisas que se chamam Hercílio Luz e que a ponte é um fato histórico. A gente está se aproximando do final. Tem algumas coisas, por exemplo, que a ponte ela virou cenário de filme aqui, né? Sim, teve alguns, tem aquele famoso da década de 1950, se não me engano. E que, aliás, o negativo não está completo, né? Pouca Exato, coisa se conseguiu. Desapareceu. Desapareceu. E tem também aquele documentário lá do Zeca Pires, né? Ponte Hercílio Luz, Patrimônio da Humanidade, né? Que é uma questão interessante, né? Eu que dei o nome. O senhor que deu o nome, senhor? Participação. Patrimônio da Humanidade. As Patrimônio fotos, material. aí estão as fotos que passam no filme, são essas aí. Hoje, com a tecnologia da inteligência artificial, a gente pode animar todas essas fotos. Sim, né? Exato. O que assusta um pouco também, né? Porque a gente vê tanta coisa. É verdade. Mas, pelo menos, resgate histórico e a ponte é uma questão... Eu gostaria que vocês, como engenheiros, não só como, eu diria, entusiastas da ponte, falassem da referência dela também para o que veio depois, o desenvolvimento da capital de Santa Catarina. Foi fundamental. Alterou completamente, né? Tanto é que a capital estava na iminência de sair daqui, né? Ou para Lages, até tentou em Blumenau também, por causa do Hercílio Luz, que morou uma época lá, né? Então, alterou, a cidade passou a fazer parte, passou a fazer parte do Estado, né? Aí acabou-se, né? Aí a cidade começa a crescer de novo, né? Até a frota de veículos, que era pequeníssima aqui. Sim, começaram a inaugurar concessionárias Sim, na capital, coisa que nem havia, existia, né? Posto de abastecimento de combustível na cabeceira da ponte. Exatamente, ficava lá em cima no início do Parque da Luz. Lá do outro lado. Eu ainda vi, eu consegui ver alguma coisa que tinha sobrado do posto. Não consegui ver ele funcionando, evidentemente. Questão histórica. Não, alterou completamente. Então, o trânsito todo da cidade teve que ser redesenhado para poder
dar acesso, né? Aí o Conselheiro Florianópolis Marco. conheceu o engarrafamento. Pois é, começou a complicação, né? Os Bom, garrafamentos essa- imensos lá. A reclamação era grande. Precisamos de uma nova ponte. Levei 10, 15 minutos para atravessá-la por causa do engarrafamento. Se eles chegassem hoje, tivesse essa oportunidade de passar. Mas realmente, e também tem um aspecto das outras duas pontes, que o projeto original previa que elas seriam construídas ao Sim, mesmo tempo. Eu sim, estou falando sim. com dois engenheiros, né? sim, O lógico. projeto original era uma ponte com 8 pistas, né? Uma ponte Sim, só. sim. Né? Teve uma empresa portuguesa, já que a gente está falando, recentemente ela sugeriu fazer um transporte com trilhos, trem, né? Esses trens urbanos de cidade, no vão, Um vão das duas, né? das duas pontes, passando pelo vão também da Via Expressa, né? Da BR-282. Começaria lá, seria interessante, ligaria até o aeroporto Hercílio Luz, né? Um dia, quem sabe, a gente, mas aí a gente não vai estar aqui para fazer o programa, né? Não sei, vamos ver. Mas Vamos ser pelo menos a gente otimistas. deu o start do assunto. Mas vamos estar vivos para passear nesse trem. Vá, com certeza, com certeza. Levo meu neto junto. Levo o Heitor junto comigo. Senhores, muito obrigado pela presença. Agradeço também. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estarmos aqui. E essa história vai render mais uma. Daqui a 100 anos a gente O programa Ah, só sim. está começando. Só está começando, é verdade. E nós vamos encerrar o programa de hoje com essas belíssimas fotos da história da ponte. Eu não gosto do termo, mas acho apropriado. A velha senhora, né? Eu acho que ela é mais do que uma senhora e não vamos dar idade a esse patrimônio imaterial nosso, né, que é a ponte Hercílio Luz, tombada pelo patrimônio do Estado, do município e até da União, né? Muito obrigado pela participação de vocês aqui, também que ficaram atentos, e essa fantástica história da ponte Hercílio Luz nem começou ainda a ser contada, né, seu Caminho? Tem Seu muita avô já coisa. contava, o senhor vai contar para a sua família e os seus netos, o meu neto. Toda vez que eles passarem pela ponte Hercílio Luz, tem uma história para contar sobre ela. Grande abraço, gente. Até a próxima semana.